E aí galera do canal RD Códigos, sejam bem-vindos aí a um vídeo do canal. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês aí uma aplicação um pouco diferente no compilador Dev C++. Ele é um compilador muito utilizado aí para quem gosta de praticar códigos em linguagem C, para o pessoal que está começando a programar agora, para quem gosta também de fazer suas próprias bibliotecas. Então eu produzi esse vídeo de hoje mostrando um programa bem simples em linguagem C, voltada aqui para o ambiente virtual, né? Voltada aqui para o console do Windows. Então aqui o meu objetivo é que o usuário entre com dois números, sendo o número inicial e o final da sequência, né? E dentro desse dois números, eu vou somar todos os números dentro dessa sequência. Então, por exemplo, se o meu usuário ele digitar o número um e o número 10 como o número final, eu vou somando todos os números de um até 10. E também eu fiz uma proteçãozinha no código para sempre verificar aí se o número inicial é maior do que o número final. Então vamos lá, mostrar aqui para vocês que é o ambiente virtual, né, do Dev C++. Vou só para mostrar para vocês como ficou a nossa aplicação de hoje. Então, como eu falei para vocês, é um programa voltado para o console do Windows, né? Normalmente, quando você faz programas para o console do Windows, ele automaticamente abre o prompt de comando para executar o seu programa. Então, olha lá. Aqui eu pedi com o comando printf, pedi para o usuário digitar o número de início da soma e depois o final da soma. Então, como eu falei para vocês, o número 1 como início e o número 10 como final. De 1 até 10, somando todos os números, a gente chega nesse valor, 55. E aqui ele pede novamente aí para entrar com uma nova sequência. Vamos supor 2 e 4. Então aqui ele somou 2, 3 e mais o último número, o 4. Então por isso que resultou aqui no número 9. Então ele vai ficar aqui pedindo para mim, essa é uma aplicação bem simples. Vou mostrar o código para vocês. Aqui no código, como de costume lá nos códigos para microcontroladores, eu também coloquei um sucinto cabeçalho, coloquei a data que eu iniciei, né, mês e ano. Aqui é como eu disse para vocês lá no começo, somar números dentro de dois limites definidos pelo usuário. Percebam que aqui eu também estou trabalhando com linguagem C, porque eu criei um projeto aqui no Dev C++ em linguagem C, mas ele permite que você crie programas em outra linguagem. Eu também aconselho quem gosta de treinar programação, né, quem está começando a baixar o compilador Dev C++. Ele é bem barato e com uma rápida pesquisa no Google é possível encontrar ele aí para download. Bom, inicialmente eu incluo duas bibliotecas aqui padrão da linguagem C. É sempre importante a stdio, porque ela é a biblioteca para eu conseguir ler o teclado, para eu conseguir escrever lá na tela do prompt. Então, comandos como printf, scanf, eles são baseados nessa biblioteca aqui. stdlib são alguns comandos padrões da linguagem C, então é sempre interessante incluir elas no projeto. Inicialmente eu crio duas variáveis aqui do tipo int, uma para eu armazenar o valor da soma dos números dentro da sequência definida pelo usuário, né? E eu também criei uma variável aqui chamada i, que vai ser a variável que eu vou
vou utilizar no laço for que eu tenho no meu programa. Bom, galera, existem várias formas de você memorizar a sequência definida pelo usuário. No meu caso, eu criei um vetor de duas posições. Então, dentro desse vetor, na primeira posição, eu vou armazenar o número de início. E na segunda posição, eu vou armazenar o número final da sequência. Aqui a gente poderia até criar duas variáveis, mas para efeito de organização e para efeito de treino mesmo com vetores, eu criei um vetorzinho aqui para conseguir ler aí os números de início e fim da sequência do usuário. E é sempre legal você criar vetores no seu código, principalmente quando você vai precisar utilizar um for para preencher dois valores ou pegar mais que um valor digitado. É sempre bacana o uso de vetores. Para me auxiliar aqui, para me auxiliar aqui, eu criei uma função do tipo void, onde eu chamei de soma sequência, que é a função que está com o código da soma. Também utilizei isso para efeito de organização do código, para o código ficar um pouco melhorzinho, né, no efeito de organização, e para se de repente eu precisar reaproveitar essa função em outros códigos. Aqui no Dev C++, ele inicia com int main. Você pode mudar também aqui para void main, mas eu acabei deixando a função principal como uma função do tipo int mesmo. Aqui, galera, eu criei um loop infinito para criar aquele efeito para criar aquele efeito de quando acabar a soma, eu perguntar novamente para o usuário para uma nova soma. Aqui no Dev C++, se você não for criar programas que, que vão se repetir, você não precisa criar loops infinitos. O próprio Dev C++, ao final do seu programa, ele já joga aquele código de você apertar qualquer tecla para finalizar o programa. Mas no meu caso, como eu criei uma aplicação aqui que vai ficar se repetindo, né, criando outras somas, eu utilizei aí a diretiva while, né, o enquanto. Aqui eu começo com um printf, né, printa, melhor, escreve na tela a indicação para o usuário digitar os números. O printf é um comando reservado lá da biblioteca stdio para eu printar na tela uma string definida, né? Um texto definido. Dentro do meu printf, quando eu dou um /n, a linguagem C já entende como um pular linha. Inicialmente eu crio um laço for que vai de 0 até o número 2, né? Então, enquanto o meu i for menor do que 2, então 0, 1. E nesse laço eu preencho aquele vetor de início que eu criei aqui. Então, o que esse laço aqui vai fazer, né? Inicialmente o i vai valer 0. Então, na posição 0, ele vai gravar com o scanf o número de início que o usuário digitou. Aí quando ele rodar mais uma vez o meu laço for, na próxima posição aqui do meu vetor, ele vai gravar o número final. Aqui eu usei um scanf underline s, ou seja, ele fica lendo os meus números até eu pressionar o enter. Então, quando rodar a primeira vez esse for, ele vai cair aqui no meu scanf e o meu scanf vai ficar aguardando o usuário digitar um número e apertar apertar enter. Então é um comando bem interessante que sai do scanf se ele já apertar enter. Então, enquanto o meu usuário não digita um número e eu aperto enter, eu fico aqui aguardando, né, ele digitar o número e apertar o enter. Quando ele fizer isso,
o laço vai rodar mais uma vez. Só que dessa vez o i vai para 1. O i indo para 1, eu já entendo que é a próxima posição do meu vetor. Então na próxima posição ele vai fazer a mesma coisa, vai escrever, vai aguardar o usuário digitar e pressionar Enter. E quando ele preencher as duas posições do meu vetor, eu saio desse meu laço for. Beleza. Aí aqui, galera, eu fiz uma proteçãozinha no código para verificar se o número anterior, se o número de início é menor do que o número final. Por quê? Porque pode dar um erro, por exemplo, se o usuário pedir digitar lá 10 e depois digitar 8. Isso pode causar um erro na nossa somatória que a gente tem esse programa. Então eu só permito o programa rodar se o usuário digitar os números de sequência, né? Se o início for menor do que o número final. Se ele digitar um número dentro desse padrão, eu chamo a minha função soma. Se ele não digitar um número dentro desse padrão, cai aqui no meu else e eu falo para ele, olha, o número de início tem que ser maior do que o número de fim da sequência. Bom, chamando a minha função aqui soma, vou mostrar ela aqui para vocês. Dentro dessa função, eu tenho um outro laço for, e aí eu pego o meu i, como sendo uma variável global, eu consigo utilizar aqui na minha função soma, e atribuo ele para ele começar no número de início do que o usuário digitou. Então eu pego a minha primeira posição do vetor, minha posição 0. E eu vou realizando esse laço for até o número final que o meu usuário digitou, né? Então é a próxima posição do vetor. E aí percebam como fica um pouquinho mais organizado quando a gente usa vetores, ó, porque a gente já consegue ir aproveitando as posições. E a cada rodagem aqui do meu for eu vou incrementando esse laço. Aqui eu pego aquela minha variável do tipo int para ir guardando essa soma. E a partir disso eu vou incrementando nessa variável o valor de i. Então, se o usuário digitou que a soma comece 5 e ela acabe 10, na primeira rodagem eu vou somar 5 aqui no meu valor soma. Na próxima, como eu estou incrementando o i, eu já vou somando um 6. Então, vindo aqui para vocês entenderem, esse for funciona assim. Se o usuário, vamos supor aqui que se ele digitou 1 e 10, como 1 sendo o início e 10 o final. O for começa assim, vai somar 1 lá na variável soma, depois vai somar 2, depois vai somar 3, sucessivamente até ele chegar aqui e somar 10. Então, para eu ter esse efeito aqui que seria basicamente uma progressão aritmética, para eu ter esse efeito de ir somando continuamente até chegar no último número aqui, eu utilizei o laço for e a variável i, para ir somando aí aos poucos na variável o valor da sequência, né? E incrementando de 1 em 1 até chegar no número final. Quando ele chegar no número final, ele vai ver que o i já é igual aqui o valor final da sequência. Então, quando ele somar o último valor, quando ele somar aqui o último valor e cair nessa comparação de novo, ele já sai do for, porque aí ele já vai ver que ele saiu da sequência, né? Aqui nessa comparação. Saindo dessa sequência, eu jogo um outro printf, só que aqui, além do texto padrão, eu tenho que printar aí o valor da variável soma. Então, quando você vai fazer isso no printf, você coloca um %, o tipo de valor que você quer escrever na tela. No meu caso, como não é um número inteiro, é %d. E aí, no final do printf, eu passo como argumento a variável soma. Passando isso como argumento, ele já entende que é para printar o valor de soma. Printei o valor de soma, eu limpo a variável antes de sair da função, porque se eu não limpar aqui o valor da variável, quando for fazer a próxima soma que o usuário definir, ele vai acabar, a variável vai acabar estando com o valor anterior, então vai dar um resultado diferente. Saindo da função, eu volto aqui para o meu loop, né? E vou rodando ele aqui, fazendo sucessivas somas aí, até
o usuário fechar a aplicação. Bom, galera, esse é um vídeo bem simples aí, para mostrar para vocês aqui uma técnica com o for, né? Uma técnica aqui com comando simples da linguagem C. E espero que vocês tenham gostado. Só para mostrar para vocês de novo funcionando. Olha lá, eu digito, né? Vamos por exemplo 5 como sendo o início e 10 o final. Percebam que ele só sai lá do scanf quando eu digito Enter. Então, dando Enter, olha lá, 45. E aí ele fica pedindo, né? Para eu ir fazendo novas somas. O programa acaba quando eu fecho aqui a aplicação, mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal eu vou fazer mais vídeos aqui no Deve Ser Mais para explicar também coisas, assim, conceitos um pouco mais simples da linguagem C, para auxiliar vocês aí que estão aprendendo linguagem C. Bom, espero que tenham gostado e até a próxima.